Fala Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Quero Ser Dev. Nesse quadro eu mostro guias, tutoriais e dicas para programadores iniciantes ou aspirantes a programadores .NET. Eu sou André Alcazar, que eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. Nesse vídeo eu quero te mostrar os comandos de lógica do C Sharp, para você entender como é que você usa eles aí no seu dia a dia. E se você quer evoluir na carreira de dev.net, já deixa um like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Nos outros vídeos do Quero Ser Dev eu já falei sobre lógica, expliquei para que serve, por que você usa, por que você tem que aprender para virar programador. Mas eu não falei dos comandos, né? Não mostrei a parte técnica. E aí agora eu quero falar um pouco mais sobre isso, né? Mostrar como as coisas funcionam aqui no C Sharp. Lembrando que o Quero Ser Dev não é um curso, as aulas não têm uma sequência, só vou trazendo os assuntos aqui que vem na minha cabeça que eu acho que são interessantes. O caso é que eu quero trazer um pouco mais da base, né, as coisas mais básicas, para que se a gente começa a andar aqui, você não fique perdido caso você seja realmente um iniciante que está começando ali, está dando seus primeiros passos. E se você precisar, você volta nessas aulas de base para entender melhor, né? E aí eu acho que vai te ajudar. Então, hoje vamos falar sobre comandos. Eu trouxe aqui um programa, um console application. Olha só, criei aqui uma aplicação console no Visual Studio. É uma coisa simples. Depois vamos falar um pouco mais sobre o Visual Studio em outra oportunidade. E aí ele sempre vai criar, em qualquer tipo de projeto de .NET que você criar aqui no Visual Studio, ou usando .NET CLI, ele vai sempre criar esse arquivo, que é o Program CS. O Program CS é o ponto de entrada do seu programa, ou também a gente chama de Entry Point em inglês. Você vai ver bastante isso aí em livro, em artigos em inglês. E esse cara aqui sempre é o ponto de entrada da sua aplicação. Ou seja, quando você clica lá, dá um duplo clique na aplicação, ou quando você debuga aqui pelo Visual Studio, é a primeira coisa que vai executar do seu programa. Olha só aqui, ó. Eu dei aqui um comando console write line, que é para escrever na linha do console aqui do Windows. E aí mandei printar o texto fala dev. Ele imprimiu aqui na tela, fala dev e terminou a execução. Então ele sempre começa pelo Program CS. E ele vai executar o primeiro comando em sequência, depois o segundo, terceiro, as linhas que tem aqui no Program CS. Claro que se você tiver um programa mais complexo, né, não vai ter só o Program CS, vai ter um monte de classes aqui. E aí o seu programa vai sair executando coisas não exatamente na ordem onde você está vendo. Mas no final das contas, um programa .NET, como qualquer outro programa que você escreve em outras linguagens, no final mesmo é só um monte de arquivo texto com uma extensão específica. No caso do C Sharp é .cs aqui, no caso do VB é .vb, no caso do Java é .java, e por aí vai, né? Então, são coisas bem simples que você vai ver em qualquer linguagem de programação. É bom entender isso só para você não colocar coisas na sua cabeça achando que programação é um negócio muito louco, é difícil. Não é tão simples quanto muita gente fala, né? Mas também não é tão complexo quanto você imagina. É só você entender como as coisas funcionam. Então, cara, no fim é um monte de arquivo texto só e você vai abrir eles no editor, vai ficar coloridinho aqui para você trabalhar e você vai conseguir entender. Você só precisa aprender a ler e entender como as coisas funcionam. Primeiro, não vou entrar aqui em execução e métodos e classes, essas paradas aí, isso aí fica para outra oportunidade. Hoje vamos falar só sobre lógica. Eu estou falando sobre o entry point do seu programa, né, o ponto de entrada, só para você lembrar de uma coisa. O seu programa, quando ele executa, ele segue uma sequência de comandos. E eu já tinha falado na outra aula lá que a gente usa a lógica para desviar o fluxo de execução do seu programa. Por quê? Porque se o software é uma parada que automatiza tarefas do dia a dia, se você automatizar ela para fazer sempre a mesma coisa, às vezes não vai resolver o problema que você precisa. E imagina aí, por exemplo, um carrinho. Se você tem um carrinho comum, você pega esse carrinho, vai brincar com ele, você joga ele para frente, ele vai para frente e você não consegue fazer mais nada. Ou ele vai para trás, você também não consegue fazer mais nada. Um carrinho de controle remoto é diferente. Você consegue ir para frente, ir para trás, virar para a esquerda, virar para a direita. E aí, esses comandos vão fazer várias coisas diferentes que você pode. Formas diferentes de interagir com o brinquedo. Né? Você pode ir para frente, fazer uma curva, dar uma ré, dar ré em curva também. Isso é muito legal, né? E aí, isso traz dinamismo para a brincadeira, né? Faz você interagir de formas
cara, diversas ali que você pode imaginar. O seu programa é a mesma coisa. Então a lógica abre possibilidades de você interagir com o software. Ou melhor, não você exatamente interagir, né? Mas fazer o seu programa interagir com aquilo que entra, né, dentro dele. Ou seja, lembra lá que eu falei que o que entra na sua aplicação são os dados. Você tem um formulário, você tem um API que recebe um request com dados externos. E aí você consegue fazer a sua lógica, que a princípio é fixa, porque você vai escrever ela primeiro, e depois vai executar, né? Falei isso na outra aula. E aí, esse cara aqui, a lógica, né, ela vai permitir que você faça o seu código reagir de formas diferentes. Então, vai trazer dinamismo para a sua aplicação para interagir com os dados. Então, ao invés de usar aqui console write line, se eu colocar aqui, vou colocar aqui, ó, o write line ele coloca um enter no final da linha, né? Que eu só quero escrever. Vou colocar aqui, ó, informe um número. E aí ele vai escrever na linha. Na sequência, eu quero que ele leia os caracteres que estão na frente. Então, eu vou dar um read line aqui, ó. E aí, esse read line eu vou associar a uma variável aqui, ó. Var número. E aí, depois, eu quero que o meu software, o meu programa aqui, reaja a esse número. Então, eu quero que, por exemplo, eu vou dar um print nele aqui só. Console.writeLine. Ignora essas sintaxes aqui que talvez você não conheça, porque eu só estou mostrando aqui para a gente ver o programa executando, né? O número é número. Vamos executar o programa. E aí, ó, ele abriu um prompt, né? Tá, é digitável aqui, ó. Se eu colocar o número 19, ele vai printar na tela aqui, ó, o número é 19. Então, minha aplicação agora está interagindo com informações que vêm de fora. E aí, essa interação, aqui no caso, eu estou pegando de um lugar, estou jogando para outro, né? Estou recolhendo a informação que eu digitei com o readline e depois eu estou imprimindo na tela o número que eu só coletei. Agora, eu posso fazer outras interações. E é para isso que a gente vai usar a lógica. Então, por exemplo, eu tenho um comando aqui que é muito comum e você vai ver isso aqui com a sua vida toda de programador em qualquer linguagem, você vai ter que usar esse tipo de comando. O primeiro deles é o if, que é uma condição. Então, eu quero que o meu programa execute alguma coisa se determinada condição for verdadeira. Então, eu vou desviar o fluxo da minha execução baseado em uma condição. E essa condição pode ser qualquer coisa que você imaginar. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 1 é igual a 2, deixa eu comentar aqui só para não ficar parando. Console writeLine entrou no if. E aqui embaixo eu vou colocar aqui, ó, finalizou. Vamos executar o programa aqui para ver. Ó, deixa eu melhorar isso aqui, senão vai ficar esquisito, né? Informe o número. Vou descomentar. Lembrando aqui que se você não sabe, né? Isso aqui é um comentário. Então no .NET a gente comenta usando barra barra ou o asterisco barra para comentar um bloco, né? Se eu colocar aqui barra asterisco, ó, ele comenta tudo e eu fecho o final do comentário com um asterisco barra, né? Se eu quiser comentar só uma linha, eu vou colocar o barra barra aqui, ó, e aí comenta. Uma linha comentada é ignorada pelo compilador e aí não vai processar. Um dia eu vou falar também sobre compilador só para você entender o processo. Mas é uma linha que não vai executar. Acho que isso é importante por agora. E aí, olha só, informe o número. Então vamos informar 1. Ó, finalizou, tá vendo? Ele não passou pelo console writeLine e entrou no if. Por quê? Porque 1 não é igual a 2.
Se eu alterar essa condição aqui, colocar aqui 1 é igual a 1, ele entra no if, olha só. E aí ele passou aqui, ó, entrou no if. Ou seja, aqui eu estou desviando meu fluxo baseado em números fixos, né? Estou colocando valores aqui dentro. E aí já entra um outro conceito aqui que talvez seja um pouco diferente para você e talvez também seja diferente em outras linguagens de programação. Pequenos detalhes de implementação da linguagem, né? Então, você vai escrever o if é uma palavra reservada, no Visual Studio ele fica com essa cor aqui, ó. É o padrão, tá? Você pode trocar o tema, pode ser que para você seja diferente a cor. Mas o que importa é que ela é uma palavra reservada. E aí, ó, a condição do seu if tem que ficar entre parênteses. Se você não colocar o parênteses, dá erro de compilação. Vamos tirar aqui para você ver, ó. Tá vendo? Ó? O programa não compila, o compilador não aceita. Legal que o Visual Studio vai mostrar para você, ó, syntax error, parênteses esperado. Se você compilar esse programa sem o Visual Studio, você vai ver esse erro também, tá? Aqui ele só está facilitando sua vida. A condição tem que ficar dentro de parênteses e o que vai executar dentro do bloco da condição fica entre chaves. Esse cara aqui é um delimitador de blocos. Se você só tem uma linha dentro do bloco, não precisa da chave. Se você executar desse jeito aqui, também funciona. Tá vendo? Não dá erro de compilação. Mas se você tiver duas linhas, aí não vai executar. O bloco aqui, quando não tem a chave, ele considera só a linha de baixo. Eu aconselho que você nunca faça isso, tá? Porque isso aqui às vezes dá problema se você é iniciante. Então, abrir um if ou qualquer outro comando, usa a chave aqui para delimitar que tá tudo certo, você não vai ter dor de cabeça, beleza? Então, ó, if, parênteses, condição, fecha parênteses. O operador da condição aqui também é um pouco diferente, ó. Não estou usando igual, eu estou usando igual, igual. Isso porque o igual, uma vez, é para atribuição, que nem tá aqui, ó, número igual a valor. Se eu quiser comparar, eu tenho que usar o igual, igual. Isso é uma anotação que você vai ver no C Sharp, você vai ver no Java, você vai ver também no JavaScript, em outras linguagens que eventualmente são baseadas no mesmo padrão de scripts. E tudo isso aqui também vai ter lá os parênteses para condição, as chaves, o ponto e vírgula no final das linhas, isso também é importante aqui para delimitar o final da linha. Se você não coloca o ponto e vírgula, dá erro de compilação também. Ó. Então isso aqui é importante. São coisas da sintaxe da linguagem. Se você quiser saber mais aí, vai na documentação do C Sharp na Microsoft, você vai ver. Mas isso aqui, ó, não se preocupa muito com isso, porque você vai mexer com isso 10 minutos e vai se acostumar a fazer. Beleza? E se você não souber também, o compilador vai te falar como que tem que fazer. Então não se preocupa tanto com isso. A condição aqui, ó, como ela está dentro do bloco aqui, ó, esse bloco aqui, ele precisa retornar verdadeiro ou falso. Se essa condição retornar verdadeiro, vai entrar dentro do bloco do if. Se ela não retornar verdadeiro, não vai entrar. Então, como que eu faço o meu fluxo reagir a parâmetros, informações externas, né, como a gente já viu aí? Ó. Eu posso, ao invés de colocar um valor fixo, eu posso colocar aqui, ó, que número é igual a 1. Aqui nesse caso, ele tá dando um erro de compilação aqui, porque eu preciso dar um parse. Não vou entrar nesse mérito agora. Melhor, vou fazer diferente aqui para você não se confundir. Comparando com um string, tá? Depois a gente vai falar de tipos também, que aí isso talvez, para quem é muito iniciante, gera um pouco de confusão. Vamos executar o programa aqui para ver. Então, se o número que eu informar aqui for 1, aí ele vai entrar no if. Se ele não for 1, ele não entra. Vamos colocar o 1 para você ver. Entrou no if, certo? Vamos executar agora e, ao invés de 1, vamos colocar 2. Olha lá, não entrou no if, olha só. E ele é uma condição bem estrita. Se eu colocar 11, não entra também. Não entra no if, vem direto para o finalizou. Ele está comparando exatamente com 1. E aí, ó, esse carinha aqui, o igual, ele pode ter tem outros comparadores que você pode usar aqui dentro das suas condições. O igual é um deles. Um outro cara que você pode usar é o diferente, que no caso do .NET é not equal.
Esse operador aqui é o NOT, né? Um logical NOT. Então eu estou negando aqui um não, né? Eu estou negando a condição. O diferente no C# é nesse formato. No VB era esse cara aqui, ó, um formato de tag aí, né? Menor e maior. Isso vai variar de linguagem para linguagem, tá? Tem linguagens que são diferentes, tem linguagens que vão usar esse mesmo formato, e aí depende da linguagem que você está usando. Então vamos testar o NOT aqui para ver. Informa o número 1. Agora ele não entrou, ó, finalizou. Então, quando não for igual a 1. Qualquer outro valor que eu digitar agora, então, ele vai entrar na condição. 2 entra. E se eu colocar aqui qualquer outra coisa, ele entra também, ó, entrou no if. Então ele está negando. Se não for igual a 1, aí ele não vai entrar. Tem outros operadores que você pode usar. Por exemplo, maior. Né? É que nesse caso tem que ser um número. Vamos converter esse cara aqui, só para você ver. Vou usar um comando aqui que é o int parse, que é para converter em numérico. E aí você vai poder fazer comparações. Se for maior que 1, se for menor que 1, ou você pode combinar com igual também. Menor ou igual, maior ou igual. E ele vai fazer essa mesma comparação. Ó. Vamos pegar aqui, vamos usar só o maior ou igual a 2, por exemplo. Vamos colocar 1, não entrou no if. Se eu colocar o 2, ele vai entrar porque é maior ou igual. Né? Ele está comparando aqui com 2 e aí ele entrou. Se eu tirar aqui o igual, ele vai pegar só a partir do 3. Aqui, ó, 2 não entra no if. E o 3 entra no if. Então, você pode usar vários operadores diferentes aqui para fazer comparações. Dependendo do valor que você está comparando aqui, ele pode ter efeitos diferentes ou não. Né? Vamos falar disso quando estiver falando de tipos. Mas é só para você entender que o if vai fazer é avaliar a condição que tem aqui dentro e vai te retornar sim ou não. Se sim, ele vai entrar no bloco do if e vai executar os comandos que estão dentro do bloco. Se falar não, ele vai passar direto e não vai executar. Além desse cara aqui, vamos voltar só aqui o número igual a 2, vamos deixar 2 mesmo. Além do if, você pode usar o else. E o que é o else? O else é o senão. Vamos colocar aqui, ó. Passou direto. O que é o senão? Toda vez que ele encontra um bloco if, ele vai avaliar a condição. Se ele entrar no if, ele vai... se a condição do if for satisfeita, né, ele vai entrar no bloco do if. Se tiver um else, sempre que o if retornar falso aqui, não, ele falar, ó, essa condição não foi satisfeita, ele sempre vai cair a execução dentro do else e vai vir para cá. Ou seja, é uma forma de você executar uma coisa ou outra coisa. Vamos executar aqui para ver, ó. Informa o número, tá 2 lá, certo? Se eu colocar 3, ó, passou direto. Ou seja, ele não entrou aqui no 2 e veio para o else. Ele não veio direto para o finalizou, tá vendo? Ele sempre vai passar aqui, ó, passou direto. Então, é uma forma que você tem de, quando você precisa executar uma condição ou outra, né? Uma negação, né? Se for essa condição, você faz isso, e se não for, você faz isso aqui. O else ainda pode ser combinado com um else if, ó. Ele até abre aqui já, o próprio Visual Studio abre pra gente, ó. O else if é diferente. Ele vai executar um se não e depois um se de novo. Então ele vai falar, se for 2, execute isso. Se não for 2, mas for 3, executa isso. Vamos ver como isso funciona. Vamos copiar aqui o else if. If do 3. E vamos executar. Olha só, 2. Entrou no primeiro if. Vamos executar aqui com 3. Ó, entrou no if do 3.
Mas veja que tanto no 2 e no 3 ele não passou aqui, não passou direto, tá vendo? Ele não executou essa linha, porque ele não caiu no else. Então é uma forma de você fazer várias seleções diferentes aqui de valores. Ah, se eu tenho uma data, se é um mês de janeiro, ou se for o mês de fevereiro, faz isso. Se for o mês de janeiro, faz aquilo. Se for março, faz isso. Se não for nenhum dos 3 meses, você faz essa outra coisa. Então ele vai executar essas condições, né? E não vai executar o else. Ele sempre vai cair no else se nenhuma das condições do else aqui, dos ifs, elas forem satisfeitas. Você não pode encadear if sem o else. Ó. Se você quiser várias coisas em sequência, né? Várias condições que são exclusivas, né? Ou uma condição ou outra, você precisa usar o else if. Se você não usar, acontece isso aqui, ó. Ele passa pelo 3, mas pode passar pelo 2. Vamos só executar de novo aqui para você ver, ó. Vou colocar o 2 aqui, ó. O que ele vai fazer, nesse caso, ó, ele vai executar, ele vai avaliar essa condição várias vezes seguidas, tá vendo? Porque são blocos diferentes. Esse if não está dentro do primeiro bloco de if lá, ele está fora. Então ele vai executar esse cara aqui e depois esse cara. E foi o que ele fez aqui, ó. Entrou no if depois. If do 3 e finalizou. Não passou pelo else. Porque era 2, né? Veja que aqui o próprio Visual Studio te ajuda com isso. Ó. Nas versões mais novas é legal para você ver. Ele abre um drill down aqui. Ó. Você clica aqui, ele abre a condição que está dentro do bloco. Você pode, inclusive, encadear ifs, se você quiser. Você pode fazer desse jeito aqui. E colocar vários comandos um dentro do outro. É assim que seu programa vai ficando complexo. E vai ganhando áreas de um programa de verdade. Né? Que ele vai avaliar condições, vai fazer coisas de acordo com a informação que ele recebe. Então, if else if, isso é um comando muito simples que você vai ver bastante por aí e que você vai aplicar em qualquer linguagem de programação, muito provavelmente. Dentro do if do else if aqui, eu vou mencionar uma outra coisa que é importante de entender também, que são os operadores lógicos. Assim como o not, eu falei aqui do not equal, que é esse cara aqui, ó. Deixa eu apagar essas condições aqui para ficar mais fácil de entender. Esse diferente aqui, né, que a gente fala em português, não é not equal, é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Entre parênteses, né? Se not número igual a 2. Ou seja, esse not aqui está negando o 2. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Não é 2. E vamos executar. 1. Ó, entrou aqui, ó. Não é 2. Então, apesar de estar equal 2 aqui para entrar no if, ó, como tem esse not, o not nega a condição que está dentro do parênteses, ou a condição que está na frente. Né? A gente está usando parênteses para isolar a condição. Mas ele nega essa condição. Então, ele entrou aqui no não é 2. Se a gente colocar o 2, ele não vai entrar. Então, o que o not faz? Ele inverte uma condição. É um operador lógico de inversão da condição que você queria avaliar lá. Então, não é igual. É a mesma coisa que diferente, só que expressa de um jeito diferente aqui na sintaxe. Tá? O efeito prático é o mesmo, mas isso aqui pode ser usado para outras coisas. Por isso a importância de você entender lógica, que eu falei lá nos outros vídeos, né? Porque isso aqui, às vezes, confunde um pouco, né? Se sim ou se não, começa a ficar um pouco mais complexo. Vamos entrar aqui nessa complexidade para você ver, ó. Eu posso colocar aqui um operadores lógicos, né, para combinar as minhas condições. O primeiro operador é o AND, que no caso do C# é o E comercial, duas vezes, E comercial, E comercial. Se eu colocar aqui, ó, se número é igual a 2 e número é igual a 3, é 2 e 3. Vamos ver o que acontece. Vamos colocar aqui o número 2.
Olha só, não entrou na nossa lógica, ó, não executou a linha do E2 e E3. Por que ele não executou? Porque o AND está juntando as duas condições. Então ele está dizendo o seguinte: se o número é igual a 2 e é igual a 3, ele vai entrar no if. Então o AND ele precisa que as duas condições que estão do lado esquerdo e do lado direito do operador aqui, ó, elas precisam ser verdadeiras. Se elas não forem verdadeiras, as duas, ele não vai satisfazer a condição do if. E aí não vai entrar aqui no bloco. Como que, obviamente, aqui se eu ler isso em voz alta, isso parece errado. Né? Se número for igual a 2 e igual a 3, ele entra no if. Não tem como ser igual a 2 e igual a 3, né? Ou é uma coisa ou é outra. Essas duas condições, elas são exclusivas, né? Uma coisa não consegue conviver com a outra. Se eu quiser que entre nesse if, eu teria que usar, por exemplo, aqui o not equal. Então, se número é igual a 2 e diferente de 3. Porque se for 2, vai ser diferente de 3. Vamos executar aqui, ó. Informa o número 2. E aí ele entra. Porque o número é 2, é igual a 2, e não é 3. Então ele entrou dentro do bloco do if aqui. Isso é uma combinação de condições. Agora, eu posso ter uma outra combinação que é o OR, ou OU. Então o AND é o e o OR é o OU. O nosso OR lógico é esse pipe, né? É uma barra aqui que é um pouco diferente, é uma barra reta. No seu teclado tem aí, procura aí que você vai ver. E aí são duas vezes, ó, as duas barras. OR. Então, uma condição ou outra. E aí ele vai avaliar o lado esquerdo e o lado direito. Se uma das duas for verdadeiro, ele vai entrar. Olha só como funciona. Informa o número. Se eu colocar aqui 2, entrou. É 2 e 3. Se eu colocar aqui 3, entrou também. É 2 e 3. Ou melhor, aqui não é E, né? É 2 ou 3. Olha lá. É 2 ou é 3. Se eu informar outro número que não seja 2 ou 3, ele não vai entrar. Então, 1, ó. E não entrou. Então, ele vai avaliar sempre uma das duas condições. Se uma delas for verdadeira, ele satisfaz a condição e entra aqui no if. Então não precisa ser as duas verdadeiras, só uma delas já é suficiente. E você pode também combinar as coisas. É por isso que a lógica às vezes fica um pouco complexa. Você pode aqui, por exemplo, usar AND e OR. AND número diferente de 5, por exemplo. E aí ele vai encadeando condições. Isso aqui pode ficar complexo dependendo de como você estrutura. Eu não vou entrar nesse método agora, porque senão sua cabeça vai dar uma fervida aí. Mas você pode combinar várias coisas, vários desses operadores lógicos. Por último, eu também quero falar de um outro comando que você vai usar bastante no seu dia a dia como programador, que é o loop. O que é o loop? É uma repetição de uma determinada condição. Né? Eu quero repetir o comando várias vezes dentro de uma determinada condição. Por que isso é útil muitas vezes? Porque às vezes você precisa fazer a mesma coisa várias vezes em sequência. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Se eu quiser escrever aqui, ó. Vamos comentar esses blocos aqui só para não confundir. Eu quero escrever aqui teste de loop. Vou executar o programa uma vez. E aí você já viu aqui, ó, ele executa uma vez e finaliza o programa. Eu quero executar esse mesmo console write line aí várias vezes em sequência. E aí a gente vai usar um comando, um dos comandos de loop, que é o while. Então, while é enquanto, é legal da programação, que é sempre uma tradução do inglês para o português, né? Ou do português para o inglês, sei lá. Você vai usar um while. E o while vai ter a mesma sintaxe do if. Você precisa colocar a condição entre parênteses e o bloco que você quer executar dentro das chaves. Então vamos colocar aqui, ó, while. Vou colocar uma variável aqui só para não ficar executando. Contador igual a 0.
contador menor do que 5, eu vou usar um operador matemático aqui que é o mais mais. O mais mais, ele vai incrementar essa variável aqui em um valor, né? Em um número, né? E nesse caso aqui, ele vai pegar o 0, começou com 0, ele vai somar 1 aqui. Vamos executar aqui para você ver. Ó. Então, o que, eu estou mandando o programa fazer? Ó? Declara uma variável contador. Não se preocupa com isso, depois a gente vai falar sobre tipos e variáveis. E aí, ó, enquanto o contador for menor do que 5, você printa o teste de loop. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha só, ele printou 5 vezes. Por que ele printou 5 vezes? Porque o contador aqui, ele começou com 0 e ele está falando, ó, enquanto o contador for menor do que 5, você imprime esse texto aqui, ó. E depois ele soma 1 no contador. Então ele somou 1, vai voltar aqui para executar de novo e vai executar aqui, ó, o contador. Vai executar essa condição. O contador é menor que 5? Sim, ele ainda é menor que 5. É porque ele vai ser 1. E aí ele executa até que o contador vai ter o valor de 5. E aí o contador não é mais menor do que 5 aqui, né? E ele vai sair desse loop aqui, ele vai parar de executar. Para a gente visualizar melhor, vamos colocar esse cara aqui, ó. Contador. E a gente printa o contador aqui para a gente ver. Vamos executar de novo. E olha aí, ó. Contador 0, contador 1, 2, 3, 4. Quando ele chegou no valor 5, ele saiu da condição e não executou mais. Então, a gente utiliza os loops para executar coisas em sequência, repetidamente, né? Não em sequência, mas repetidamente, dentro de uma determinada condição. Então, por exemplo, se eu tiver uma lista de itens, uma lista de itens de compra do supermercado, e eu quero contar quantos tem lá, eu quero somar o valor deles, por exemplo, em vez de colocar todos os itens fixos aqui, lembra que a gente não consegue mexer no programa depois que ele está compilado, quando ele está executando. Então, quando o meu parâmetro entra aqui e ele diz que tem 5 itens na lista, eu consigo ler todos os itens que estão na lista ali usando o loop. Se eu tiver que colocar esse código fixo, fica difícil. Vamos fazer um outro exemplo aqui rapidinho, só para você ver. Ó, console write line e ele vai dar um read do número. E aí, ao invés de fazer isso aqui, ó, vamos usar, vou deixar aqui o int parse. E aí, ó, enquanto o contador for menor do que o número. Informa o número. Vamos colocar aqui 2. Olha aí, ó, executou 2 vezes. Então, contador 0, contador 1. Vamos executar agora com 10. Olha aí, ó, agora a minha aplicação está reagindo ao número que eu informo aqui. Então eu consigo executar esse loop de formas dinâmicas, né? Eu consigo ler um determinado número e usar a combinação da condição que você viu lá no if dentro de um loop, uma execução repetida de determinada condição. Tem várias formas de loop que você pode usar no C#. Não vou entrar nesse mérito agora, porque a gente vai ver aí em eventuais próximas aulas, você vai conseguir ver aqui para não confundir sua cabeça. Mas só para você entender que isso aqui serve para você fazer execuções repetidas. É para isso que a gente usa o loop, para conseguir interagir com listas de coisas. Na vida não é tudo fixo, né? Não é 1 ou 0 coisas. Sempre vai ter coisas que são uma unidade ou que tem várias unidades que são indefinidas. Às vezes você não sabe quantas são. Às vezes você sabe, às vezes é 3 coisas, às vezes são 5 coisas, mas às vezes você não sabe, como um carrinho de compras aí. Uma última utilidade para você saber que você pode aplicar aqui no seu programa é que, se você tiver um console application, você viu que toda vez que eu executo o programa, ele fica fechando, né? Ele executa e fecha toda hora. Você também pode deixar o seu programa executando infinitamente com esse while true aí, ó. Vamos pegar aqui, ó, console readline. Acertar aqui, ó.
E agora o que ele está fazendo? Enquanto a condição for true, ou seja, enquanto for verdade, ele vai executar aqui, ó, informe o número, e ele vai executar aquele outro programa que a gente já tinha feito, naquela outra lógica. Vamos ver como que isso funciona. Ó. Então ele printou aqui, ó, informe o número. Vamos colocar aqui 1. Ele executou as linhas, só que em vez de parar a execução do programa, como a gente tinha visto antes aqui no finalizou, ele continuou executando, ó, ele voltou, informe o número. Vamos colocar 2 agora. Agora ele passou pela lógica do 2. Mas veja que ele volta aqui para o começo. E ele continua executando. É que aqui deu erro, forcei um erro aqui só para parar. Mas ele continua executando indefinidamente. Por quê? Porque a condição aqui está sempre true. Então ele sempre vai entrar no bloco do while. Isso aqui é o que a gente chama de loop infinito. Ou seja, esse loop aqui ele nunca termina. Ele é muito útil para uma aplicação desktop, como você viu aí, um console application, mas ele é prejudicial numa aplicação web. Ou se você tem uma condição aqui, é onde você, por exemplo, clica num botão e a sua aplicação trava. Ele vai continuar executando indefinidamente até o Windows derrubar esse cara aí. Então não é uma coisa que você vai usar sempre, principalmente while true, não é uma coisa que você deve usar normalmente. Talvez em aplicações console aqui, se tiver interação de usuário, aí você pode executar. Tem outras características aqui, outros serviços que você pode, outros tipos de aplicação que você pode usar isso, mas não é comum, beleza? Só para você saber que é útil para algumas situações e que existe. Se você usar o while, um dia pode não terminar esse loop aqui, você pode ter problemas de execução, beleza? Como eu disse, tem outras formas de loop, a gente vai ver isso em outras ocasiões. Aqui era só para você entender o if, o loop e a forma como você pode interagir com o if de formas diferentes, né? Alterar a dinâmica de execução dele, com operadores lógicos e operadores de comparação, né? Igual, diferente, AND, OR, XOR, beleza? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ajudou, deixa um comentário aqui embaixo para me dizer o que você achou, se você tem dúvidas, se você entendeu, se não entendeu. Deixa um like também nesse vídeo e se te ajudou de verdade, compartilha esse conteúdo com outros devs para ter cada vez mais devs programando com qualidade por aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.